Destaque Rural Notícias. Vamos então trazer as informações de economia de hoje, né? Hoje, quinta-feira, dia 11 de julho de 2019, aqui no Destaque Rural Notícias, começando a trazer os dados das vendas no varejo, que foram divulgados hoje pelo IBGE. O volume de vendas do comércio varejista no país teve aí um recuo de 0,1% na passagem de abril para maio. Lembrando que no período anterior, né, de março para abril, o setor já tinha tido uma queda de 0,4%. O varejo também caiu 0,1% na média móvel trimestral. E nos demais tipos de comparação temporal, o comércio cresceu 1% na comparação com maio do ano passado, também 0,7% no acumulado do ano e 1,3% no acumulado de 12 meses. Também tem aqui o dado divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, que é o Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade, que é o IPC3I. Ele mede a variação da cesta de consumo de pessoas com 60 anos ou mais de idade. E registrou inflação no segundo trimestre deste ano de 0,97%. A taxa é inferior ao primeiro trimestre do ano, que foi de 1,49%. Também, agora vamos falar de Previdência, né? Vários assuntos relacionados à Previdência. A aprovação do texto principal da reforma da Previdência, segundo a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, passou a sua avaliação hoje de que isso abre espaço para uma nova agenda para elevar a produtividade do país. A CNI diz que a aprovação do texto vai favorecer a recuperação da produção e também dos investimentos, reequilibrando contas no médio prazo. Entre os temas que serão debatidos após a reforma da Previdência, a CNI destaca a simplificação e as mudanças no sistema tributário. Inclusive, né, o governo já sinalizou que vai justamente, né, se concentrar agora na reforma tributária, depois de passada a reforma da Previdência. Também a CNI acha que privatizações, desburocratização, licenciamento ambiental, medidas microeconômicas capazes de facilitar a vida dos empreendedores e aumentar a segurança jurídica e modernizar o país fazem parte aí da agenda rápida, né, necessária para que o país possa avançar. Também sobre a Previdência, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta quinta-feira que espera concluir a votação em 2 turnos da proposta da reforma até amanhã, dia 12. O plenário retomou os trabalhos hoje para votar os destaques ao texto base. Maia diz que vai trabalhar para concluir a etapa de votação do primeiro turno na noite desta quinta-feira. Inclusive, sem acordo sobre os destaques que suavizam as regras para a aposentadoria dos professores, Maia admitiu hoje que os 2 dispositivos, um apresentado pelo PL e outro pelo PDT, podem ser aprovados, mas garante que o impacto não é tão grande no volume geral de economia da reforma da Previdência. Agora sobre a Previdência no Senado, né, que depois que passar pela Câmara, o texto vai para o Senado, provavelmente só lá em agosto, só depois da volta do recesso parlamentar, né? E existe apoio suficiente no Senado para a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Quem falou isso foi o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Ele disse: essa é a nossa expectativa, existe muito apoio no Senado. Ele disse que a proposta de emenda à Constituição deve ser dividida para que essa parte, somente a parte onde entrariam aí estados e municípios, precisasse retornar à Câmara. Antes de iniciar a votação, ainda na terça-feira, nessa semana, Rodrigo Maia conseguiu um acordo entre alguns governadores e prefeitos que ainda tentavam a inclusão no texto a ser aprovado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também deputados do Partido Novo que pretendiam apresentar um destaque para a inclusão ainda na Câmara. E aí foi retirado esse destaque. A intenção dos parlamentares é que estados e municípios eles sejam incluídos na reforma no Senado e apenas essa modificação, então, voltaria para a Câmara, no que Maia e Alcolumbre, que é o presidente do Senado, estão chamando de uma PEC paralela. Vamos falar agora sobre Bolsa de Valores e dólar. Olha, um dos assuntos aí que daqui a pouquinho eu vou trazer aqui que fizeram com que o índice Bovespa caísse hoje são questões relacionadas à economia norte-americana, né, e à taxa básica de juros, corte ou não da taxa lá nos Estados Unidos. Pois o chairman do Federal Reserve, o Jerome Powell, indicou novamente hoje
que um corte de juros pelo Banco Central norte-americano é provável em sua próxima reunião neste mês, conforme as empresas desaceleram o investimento devido às disputas comerciais e também ao enfraquecimento global do crescimento. No segundo dia do seu depoimento semestral no Capitólio, ele não se afastou da linha que assumiu um dia antes na Câmara dos Deputados, quando prometeu que o Fed vai agir conforme apropriado para defender a economia. Hoje, então, a Bolsa Brasileira teve um desempenho assim, em queda. Inclusive fechou em queda de 0,63% em 105.146 pontos. O dólar fechou em baixa também, mas uma baixa um pouco expressiva, né? Praticamente estável e fechou nos mesmos R$ 3,75 que fechou ontem. O que dizem os analistas sobre o desempenho, então, da Bolsa de Valores hoje em queda? 3 fatores, segundo eles, é que determinaram. O primeiro é a preocupação com a votação dos destaques que podem desidratar o texto da reforma da Previdência. Ontem, o único destaque votado foi o que estabelecia condições especiais de aposentadoria para professores, mas o placar ele foi bem apertado, que o da redação geral ele terminou rejeitado por 265 votos a 184. O fato de ser apertado mostra que poderemos ter aí alguns destaques, né, que poderão então tomar muito dos votos, e isso pode fazer com que, mesmo que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, queira votar, né, o segundo turno aí da votação do texto já amanhã, sexta-feira, no máximo até sábado de manhã, dependendo desses destaques, dependendo do que pode acontecer, a reforma pode ficar para a semana que vem, esse segundo turno, né, ou então até a volta, depois ainda do recesso parlamentar. Então é um assunto que está preocupando os investidores. Outro assunto é o chamado movimento de bolsa de sobe no boato e cai no fato. O mercado financeiro diz que quando se investe em ações, ele é baseado em expectativas, então quando o Ibovespa ele sobe bastante, algum investidor aposta que algum evento aconteça. Então o que acontece? Às vezes ele sobe no boato, que é o caso da reforma da Previdência, né? De que tinha essa expectativa boa de que ela fosse votada e aí a Bolsa subiu. Aí ela foi votada, agora então tem muitas realizações de lucros que acontecem. E o terceiro ponto seria então justamente a questão que eu falei ali do Banco Central norte-americano, né? Dar alguma pista em relação à taxa básica de juros de lá. O índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos vem em alta acima da estabilidade esperada pelo mercado. Um dado aí que fez com que esfriasse a expectativa de um corte na taxa básica de juros dos Estados Unidos nessa reunião do Federal Reserve do mês de julho, apesar do Jerome Powell, como eu falei agora há pouco, ter dito que vai haver esse corte. Essas as informações então do nosso Destaque Rural Notícias em termos de economia para esta quinta-feira. Até amanhã. Destaque Rural Notícias.